Tá bom. Boa noite. Boa Oi, noite. Luísa, boa noite. Então vamos começar? Todo mundo está vendo a tela compartilhada do workshop e agora está com essa tela na frente também, né? Pronto. Vocês estão vendo a tela do PowerPoint aqui? Eu vou até tocar a musiquinha para vocês poderem... Deixa eu voltar aqui. Deu para ouvir o sonzinho? Deu. Todo mundo? Uhum. Então tá bom. Então, vamos lá. Né? Desculpa, eu não tô vendo a tela do PowerPoint. É mesmo? A Ingra. É mesmo? Todo mundo não tá vendo? Eu tô. Você tá no Tá vendo celular, a tela? Ingra? Não, eu tô no computador. Ah, Você está vendo uma vela acesa? Quem tá Não, vendo a vela? Tem alguém que tá vendo a vela acesa? eu tô vendo. eu Então, não. então vai ter que procurar então, porque se você é a Ingra, né, que não tá vendo, é isso? Então você tem que provavelmente no Zoom aí, você vai ter que achar um lugarzinho para, porque provavelmente ele está chamando para a tela que eu tô falando. Então aparece eu, né? Eu tô vendo o professor agora. Então, mas deve ter uma tela aí. Oi, Gallery View. Não, Aonde? Speaker View. É em cima, do lado direito, tem um Tem uns quadradinhos ali também. quadradinho que diz Speaker View, é quando aparece só a pessoa que está falando. Isso. Ou Gallery View, aí aparece todo mundo e mais a tela que ele está projetando. Aonde que fica esse Gallery View? É no canto de cima, que é a visualização sua do Zoom, que você pode escolher. Deixa eu ver. Se você conseguir enxergar uma vela acesa... Consegui. Obrigada, gente. Perfeito. Desculpe interromper. Não, essa vela sempre é mais para a gente só começar e também para a gente dar uma orada pelas pessoas aí do Covid, né? Então, a gente vai começar pelos trabalhos que vocês realizaram. Quem me enviou, eu vou poder mostrar um feedback, vamos dizer assim, né? Essas palavras em inglês é meio chatinha, mas de qualquer forma, fazer um comentário sobre o trabalho, né? E depois, para a gente poder entrar na parte teórica de hoje, a gente vai passar da raiz de 2 para a raiz de 3, né? E depois nós vamos fazer a análise de obras da raiz de 3 aqui, só estou vendo aqui o... Tá, ok. Análise de obras. E depois vai ter a parte prática de hoje, que é o exercício sobre a própria raiz de 3, né? Aqui sempre eu falo para vocês já deixarem um espacinho para a gente poder trabalhar, tá? mais para frente, mas vocês já vão se acomodando. Acho que nem vai precisar falar mais daqui para frente, né? Já todo mundo já vai estar sabendo disso. O material é mais ou menos idêntico ao que a gente pediu na semana passada, tal, e é o material que vocês tiverem aí, principalmente compasso e esquadro de 30. Semana passada o esquadro de 45 graus era mais importante, mas agora com a raiz de 3, o esquadro de 30 e 60 graus aí é mais importante, né? Praticamente aí, o 45 graus a gente nem precisaria, né, nesse exercício aí, tá? E papéis, colas, as coisas que vocês tiverem. Para a aula que vem, o ideal é conseguir se régua áurea. Eu passei até informação, né, do Vector lá, que é o pessoal que constrói aquelas réguas bacanas. Se não, se vocês conseguirem construir por vocês mesmos também, o ideal, se tiver uma régua para a semana que vem, é ideal. A gente vai falar sobre proporção áurea e já seria bacana que tivesse, né? Mas vamos ter 2 aulas. Eu vou fazer um exercício de proporção áurea que dê para a gente também trabalhar sem a régua áurea, tá? Como eu já fiz uma vez, para poder também dar mais um tempinho a mais, né? Mas sempre que tiver a régua vai ajudar bastante, tá?
Olha os trabalhos que vocês me enviaram. E aí eu dividi em dois pedaços aqui, porque tem trabalhos voltados às análises geométricas, que é essa primeira parte, e depois vai ter a da parte prática lá, que é o trabalho de composição, de criação, mais assim, já da composição de vocês, né? Então a gente tinha essa figura, né? Essa imagem que estava lá, tá lá no Drive, inclusive, né? E a gente percebe que ele está bem em termos de organização. O Escher ele é muito rigoroso, né? A gente consegue perceber uma malha, né? Dá para a gente enxergar essa composição que tem um anjo e um demônio aí, que é esse... na verdade, parece mais um morcego, né? Que está fazendo esse papel de demônio. E que uma está bem ligada à outra, quer dizer, na verdade, o contorno de uma é o limite do outro também, tem essa ideia de polaridade, branco e preto. Agora, tem umas sacadas mesmo muito grandes do Escher, né? Que é essa ideia de que você vê que uma hora o anjo está de pé normal, tem uma hora que o anjo está de ponta cabeça, tem uma hora que está de lado, tal. E se a gente pegar o meio aqui, né, a gente vai ver que praticamente dá para pensar em um movimento até quase que circular desse anjo aí, né? Se a gente pensar no anjo indo para cima aqui pela direita aqui, seria quase como se fosse um movimento anti-horário, vamos dizer assim. E justamente oposicionalmente, né, oposto a isso, tem o demônio aí que é esse morcego preto aí, que também está fazendo a mesma coisa, só que no sentido oposto, né? Quer dizer, na verdade, é uma ideia de yin yang bem feita aí em termos de colocação geométrica, né? E que a estrutura geométrica básica começa com uma malha regular, né? Quadrada, vamos dizer assim, com verticais e horizontais, mas tem mais coisas que é uma coisa que é bem interessante de a gente analisar. Eu vou pegar o material que a Renata, né, isso mesmo, Colich mandou, que é essa análise. Então, ela fez exatamente o que eu imaginaria de que seria uma resposta muito boa para esse exercício aí. Então, a parte vermelha é a base ortogonal com justamente as duas diagonais, que seriam em 45 graus, como se fosse o esquadro de 45 graus, toda ela ainda vermelha, que é a grande malha básica, assim, que é inclusive da estrutura de raiz de 2. Aí, em cima disso, ainda a gente consegue enxergar uma outra malha aí diferenciada aqui, que é uma amarela e uma azul turquesa aí, né? Que são referente às coisas que estão dentro. Se a gente pegar, olhar, a gente vai ver que tem muito a ver com a própria o desenho do anjo e do demônio, né? E tanto a amarela como a verde, o azul, vamos chamar de azul, um azul turquesa, né? Que é um verde misturado com azul, e que consegue delinear muito bem a estrutura geométrica mesmo. Lógico que o Escher ele vai ter curvas, vai ter uns movimentos tal, que ele não deixa exatamente em cima da linha reta dessa estrutura, mas ali é perceptível que existe uma estrutura geométrica e ele sempre usou, e é uma coisa que ele dominava muito, muito bem, né? Os trabalhos dele é fantástico, a estrutura que fica por trás da obra dele, né? E está muito bem feito aqui, porque você vai vendo aqui que tem linhas perfeitamente, né, que coloca a asa do anjo, a asa do demônio ali, perfeitamente dentro de uma geometria que está dentro dessa malha de raiz de 2. Agora, tem algumas coisas que eu vou dar só uma enfatizada, tá? Já está aí, dá para a gente ver, mas é interessante. Provavelmente, não sei se a Renata conseguiu enxergar um pentagrama invertido. Você chegou a enxergar um pentagrama invertido no demônio? Legal. Que é um simbolismo incrível, impressionante, né? Eu vou dar uma reforçada para quem não está enxergando. Dá uma olhada na parte de baixo aqui, eu vou dar uma reforçada nas linhas, ó.
Dá para ver uma estrela de ponta cabeça? É uma estrela que a gente chama de pentagrama, que é uma estrela de 5 pontas, né? Invertida, que é um símbolo geométrico e é o símbolo da besta. Então é uma coisa impressionante. Tem umas coisas que a gente olha assim e fala, nossa, eu mesmo não tinha percebido isso até então. Eu vi o seu trabalho e falei, olha, que coisa, né? Quer dizer, eu tenho outras análises que eu vou mostrar daqui a pouquinho, mas essa daqui me saltou nos olhos. Falei, nossa, o cara ele manja. O Escher manja de simbolismo, manja de. E essa coisa de ter um simbolismo negativo aqui, que seria a da besta, não quer dizer muita coisa, porque também é o contraponto. Na verdade, essa mesma imagem invertida vai estar também no anjo, né? Na verdade, no anjo também temos essa mesma estrutura, tá aí. E, na verdade, é esse complemento da polaridade. Quer dizer, se você tem, de um lado, yin, você tem o outro lado yang, você tem o demônio, você tem o anjo aqui. Na verdade, não estamos falando aqui que ele é satânico, que ele é... Isso não, é uma estrutura que está colocando em contraponto esses dois polos mesmos, que são opostos mesmo, né? Agora, outra coisa que eu vou só enfatizar aqui, que é muito importante, né? Aí já é uma coisa que não dá para enxergar rapidamente, vai fazer parte, inclusive, da aula que vem, inclusive, que é o quadrado duplo e a sua diagonal, né? Não sei se a Renata já ouviu falar disso, mas, basicamente, essas outras linhas, tanto a amarela quanto a azul turquesa, elas estão muito ligadas à ideia da raiz de 2 e também de uma outra relação que são 3 quadrados, a diagonal de um quadrado de um quadrado triplo, vamos dizer assim. Mas eu vou só enfatizar o quadrado duplo. Ó. Um lugar, tá? Porque ele tem em um monte de lugares. Enxerga 2 quadrados aí amarelos, né? E essa diagonal bem no meio, essa aí é a tal da raiz de 5. A gente vai trabalhar com isso na proporção áurea. Ela gera a proporção áurea aí. E eu ainda nunca fiz análise de proporção áurea nesse trabalho do Escher, mas é possível que tenha algumas proporções áureas aí. A gente pode até depois pegar uma reguinha áurea e na aula de proporção áurea a gente pode até buscar. Se tem a raiz de 5, é possível que tenha proporção áurea que tenha sido gerada pela raiz de 5. Então tem coisas assim cifradas aí que a gente não consegue nem imaginar. Pode ser que tenha muito mais coisa. O que Pode me falar. chamou muito a atenção quando eu estava fazendo as linhas esses losangos que vão se alternando de tamanhos e de sentidos. Né? Tanto que eu fui fazer o turquesa exatamente pela mudança de sentido deles. Né? E aí, agora você está dizendo que isso está na raiz de 5. Então, agora dá para entender outras coisas também do próprio desenho, né? Exatamente. É impressionante isso, viu? E assim, eu faço análises de geométricas num dia, aí paro, tá? Porque chegou uma hora que eu tenho que dormir e tal, porque também não vivo só disso. Aí no dia seguinte eu olho e falo, tem uma outra coisa aqui. E aí eu descubro uma outra, é uma coisa absurda, assim, é uma coisa que o Escher é genial, então ele vai ter muita coisa. Eu vou mostrar algumas análises que eu fiz, que é muito semelhante ao da Renata, mas tem umas pequenas diferenças. Então essas pequenas diferenças é interessante de ver para inspirar outras pessoas, vocês aí que estão olhando o trabalho, né, para poder ir atiçando isso, porque na verdade é uma coisa que a gente vai desenvolvendo, né? Eu vou fazendo e vou aprendendo também. Não é uma coisa que a gente já fez uma vez já sabe. No dia a dia você vai vendo e vai educando o olhar, porque sempre vai ter mais coisa, sempre vai ter mais coisa. Mas essa análise aqui está muito bonita, né? Você vê a centralidade do rosto do anjo, né? Perfeitamente colocado ali, quer dizer, tem uma importância muito grande. Aí o cruzamento das outras linhas para poder encontrar o demônio e tal, esses detalhes todos. Daria para falar muito mais coisas, mas eu também não vou poder falar muito, porque também a gente tem uma aula inteira ainda para falar, tá? Essa daqui é quando a gente tira a imagem, sempre é interessante para poder enxergar melhor, porque às vezes a gente consegue enxergar algumas coisas que não estavam visíveis quando tem a imagem por trás. Eu sempre faço isso também. Essa é a famosa estrutura geométrica na obra do Escher aí, né? E aí depois eu vou mostrar, logo daqui a pouco eu já mostro as análises que eu fiz, tá? Aqui agora eu vou pegar alguns trabalhos práticos que eu recebi, para a gente poder comentar. A Luísa está aí, não? A Luísa está aí, ótimo.
Você lembra que a gente até chegou a conversar no WhatsApp, né? Sobre esse trabalho. Você chegou a desenvolver mais, não? Você não me mandou. Não, não mudei. Eu não fiz mais. Ele tá aqui, mas eu não mexi. Não tem problema. A Luísa me mandou o trabalho, aí eu fiz um comentário falando, olha, dá para pegar esses elementos todos que estão aí e colocar mais dentro da estrutura geométrica. Mas olha, o teu trabalho está muito dentro da estrutura geométrica, tá? Você usou intuição, você não usou exatamente a geometria, você vai ver que eu coloquei a malha em cima, você vai ver que tá muito bom, tá? Então, na verdade, assim, a malha não é uma coisa que é assim, é aquilo que eu estava comentando para Renata, para Dulce, ela não pode ser uma prisão que você, na verdade, acho que a gente tem que conviver com ela, entender que existe uma estrutura geométrica. Nesse momento de aprendizado, a gente força um pouquinho para vocês poderem entender melhor o que é essa estrutura, mas também é uma questão de ir adaptando, inclusive, o próprio trabalho e tal, e sabendo que existe uma relação geométrica, se você consegue trabalhar com ela, ela ganha força, né? Então, aqui já tem. Na verdade, quando você começa, você já sabia que tinha uma diagonal aqui, que é a raiz de 2, tem o lado da noite e o lado do dia, né? E aí você colocou um intermediário aqui que vai fazer a ponte entre o dia e a noite aqui. E aí, em cima disso aqui, e assim, já estruturalmente mesmo, eu tinha colocado alguns círculos lá que era, né, a base também para você. Então, o que eu fiz aqui? Só coloquei mesmo agora, eu botei uma estrutura possível, também não é a única, não é a única estrutura possível de raiz de 2, dá para você fazer combinações aqui. Mas aqui, por exemplo, para eu encontrar o Sol ali, eu coloco as diagonais aqui do quadrado aqui, para fazer esse quadrado, esse losango aí que fica inclinado em 45 graus, coloco um círculo dentro, coloco um outro quadrado dentro, para achar o diâmetro do Sol, que seria muito parecido com o que você colocou, tá vendo, né? Dá para perceber, né? Aqui embaixo também eu coloco a Lua dentro daquele quadrado, que é um quarto do tamanho do campo do quadro, e aí desloco, mas eu alinho com o Sol lá em cima para poder ficar com uma coisa mais interessante geometricamente. Essas coisas assim são coisas que pode ser isso, mas pode também não ser, tá? Não é que tem que ser assim, né? Mas é uma opção que fica bem amarrado tudo. E lá em cima, aquela flor com as folhas, né? Eu coloquei também todos eles dentro dessa ideia de aproveitar mesmo círculos que saíram do Sol ali, que tem a ver com raiz de 2, e colocar dentro. Então, aí, ó, eu vou, pouco a pouco eu vou mostrando aqui. Você vê que ficou um pouquinho complexo, mas aqui está colocado, a raiz de 2 está totalmente colocado no teu trabalho, tá? Não é a única solução, mas está muito... Mas você vê que ficou muito parecido com o que você já tinha feito. Agora eu só vou ali para poder ver como é que ficaria, mas não é exatamente assim. Quer dizer, eu estou só enxergando, visualizando, porque também ele fica mais geométrico mesmo, fica mais duro e tudo mais. Mas olha só, né? Ele fica... Mas muito legal. É bem interessante, mas para você perceber que até numa coisa que é assim, parece estar simples, vamos dizer assim, dá para você complicar a vida se você quiser. Na verdade, mas é dentro do nosso tema. Eu coloquei toda a geometria que a gente viu, né, dentro do trabalho, tá? É um exemplo mais para poder, até eu usei o seu exemplo para poder ser didático, para poder entender o que é essa tal da estrutura, como é que é possível de se utilizar e como é que é possível, né? Mas a intuição ajuda bastante, né? Trabalho que recebi agora há pouco da Renata, bem bonito também, a forma bem forte, né? Como o movimento. Aí eu perguntei, o título era, como é que era mesmo? Era, esqueci o nome que você falou. Devia ter colocado aqui embaixo, era... Enrosco. Enrosco, que é essa coisa enrolada aqui. Mas dá para a gente entender mais ou menos dentro daquele espírito do meu exemplo que eu tinha feito, que eram movimentos de um sentido e movimentos do outro, né? Todo esse grafismo que você coloca, ele dá essa ideia de sentidos aí que vão se enroscando aí entre eles. Mas a estrutura é aquela estrutura. Eu dei uma melhorada aqui rapidamente, só para não ficar com essa perspectiva, né? Como a foto sempre tem essa coisa da foto, não tem jeito. Então eu dei uma planificada aqui para a gente poder ficar com ele mais visível aqui, né? Foi uma coisa que fiz rapidamente, então ele não está muito... Ainda não poderia corrigir
a proporção de raiz de 2 do campo, tá, mas não deu tempo também, porque foi bem agora há pouco, né? Mas tá bem bonito, tá bem, é bacana essa ideia de trabalhar com esse contraste, né, branco e preto, esse movimento a partir dessas sinuosidades aqui, dá para ver que tem um contraponto aí também, tá dentro do... Então, acho que vale a pena, vale o trabalho. E a estrutura que está aqui é a raiz de 2 que eu mostrei lá como que funcionava, né? Em termos de círculos e retângulos que geraram isso, né? Alguma coisa que você quer comentar também? Quem que era mesmo? Era a Renata? Se quiser falar um pouquinho sobre o trabalho rapidinho. Não, eu levei bastante, na verdade, eu levei a semana inteira tentando decifrar como é que eu podia fazer alguma coisa, tentei outras coisas mais livres. Para mim foi muito difícil entrar no esquema, né? E aí eu resolvi fazer a opção por um esquema que eu gostei, que foi dos círculos, né? E aí eu falei, bom, deixa ele entrar com o grafismo, que é uma coisa que eu gosto de fazer, numa leitura para aquilo que já está em termos de trama. Legal. Foi a solução que eu achei. E ainda você mandou mais um monte de, na verdade, 4, tem um estudo, tem mais várias fotos aqui, mas que eu não consegui montar e que tem vários caminhos diferentes, inclusive, né? Mas todos eles dá para perceber que você utilizou a estrutura. É uma pena que não deu tempo de eu colocar aqui junto, mas seria bacana até de mostrar todo, porque tem mais uma coisa mais abstrata, tem outro que é mais figurativo e tal. Mas muito legal. Eu vou passar para frente, porque senão a aula vai ficar muito só em cima dessa análise que a gente tem que fazer rápido. Aí depois a Ingra, que está aí também. Cadê a Ingra? Aqui. Ingra está que mandou também. Foi também agora há pouco à tarde, não deu também, foi rapidinho que eu coloquei, mas usou também a estrutura quadrada com as diagonais, né? Dividiu em 4. Em cima disso foi feito o trabalho. Eu também, rapidamente, eu peguei o resultado aqui, que ele está em perspectiva aqui, e também dei uma achatada aqui para a gente poder enxergar melhor que é isso daqui. Mas ele é uma composição geométrica bem bacana, quase que parece um pouco com a de hoje, porque nós vamos falar de Vesica Piscis, que é uma forma muito semelhante ao que você está utilizando aqui. Mas aqui, como está na diagonal, né, da raiz de 2, ela tem essa força da raiz de 2 pela diagonal, né? Mas esse símbolo que lembra uma folha vai ter muito a ver com a aula de hoje, que é a raiz de 3, que é a Vesica Piscis, né? Que é essa geometria. Mas não tem problema nenhum de trabalhar com uma coisa de raiz de 3 junto com a raiz de 2. Entendendo a raiz de 2, que é o tema do exercício, não é problema nenhum. Tanto que as composições são feitas com a utilização dos vários elementos, né? Mas aqui está a estrutura geométrica da raiz de 2, está perfeita, está bem visível e está bem bacana, equilibrado, tá? E tem essa ideia de contraponto. Você chegou a dar um nome para essa composição? Na verdade, a minha ideia, assim, eu fiz bastante coisa também, tá, professora? Eu produzi várias coisas, porque eu gosto muito de trabalhar com compasso e com formas e com dobraduras também, origami, eu gosto. E daí eu fui dobrando a folha e na verdade a minha ideia quando eu vi essa forma da folha era trabalhar com cheio e vazio. Só que daí eu acabei pintando de cores diferentes, assim, depois eu fiquei pensando que poderia ter pintado da mesma cor. Mas ficou bem legal, assim. Eu também olhei para essas folhas como se fossem peixes também em algum momento, mas daí não tive mais tempo para desenvolver, mas gostei bastante desse trabalho. Ficou muito bonito. Achei bem... E tem essa ideia de contraponto entre você falou em cheio e vazio, dá para falar em termos de claro e escuro, tem várias oposições aí que fazia parte do tema, né? Então, muito bem. Parabéns para todos aí. Quem tiver mais trabalhos, pode me mandar, tá? Se você tem mais trabalhos aí, depois você pode ir colocando lá para a gente poder ver. Mas acho que tem esse tanto é bem legal, porque aí a gente já, para quem fez e quem ainda não me mostrou, tal, mas já vai dando uma ideia do que é o trabalho, do qual que é o resultado, tal. Eu acho que é bem legal. Lógico que tem... cada um vai achar um caminho, a ideia é de que cada um ache o seu caminho, né? Porque
eu dou alguns exemplos meus aqui, mas cada um procure se expressar da forma que vocês tenham a ver com a vida de vocês, com o teu caminho mesmo, né? Então, meu papel é mais mostrar as possibilidades e aí vocês, a partir dessas possibilidades, encontrar o caminho de vocês, tá ok? Mas, então, aqui mais possibilidades, vou passar rapidamente. Essa parte fui eu que montei e foi antes da Renata, né? Lógico, tem a malha básica de 45 graus aqui, que é a malha de raiz de 2. Aí aqui também eu coloco já um círculo aqui, ó, um círculo que é perfeitamente, ela meio que abraça, né, as asas, então ela fica de uma forma bem interessante, porque esse círculo aí é um círculo de raiz de 2, inclusive, porque você vai pegar pela diagonal e vai abrir o compasso na diagonal que mediria a raiz de 2 em relação ao lado do quadrado, tá? E aí, dentro disso, forma essa estrela que aparece no da Renata também, de alguma forma parecida. O meu não chegou a fazer aquele detalhe interno lá que aparece no aquela pentagrama invertido lá, um pouquinho, né, diferente desse, mas essa forma aqui é uma forma totalmente voltada para a ideia do quadrado duplo. A raiz de 5 está o tempo todo no laranja, sempre quadrado duplo com a sua diagonal raiz de 5. Né? E aí, então, se eu coloco todos eles, até de certa forma aqui, é um pouco até mais simples do que o da Renata. Né? O da Renata é mais sofisticada do que essa análise. Mas aí eu tenho um outro para complementar, que é um pouquinho diferente também. Né? Olha o que acontece aqui se eu só enxergar a malha junto com a circunferência e tal. Né? É bem interessante. Lógico que tem umas imprecisões aqui, porque também aí é questão de tempo. Para eu acertar todos os centrozinhos certinhos e tal, leva um pouquinho mais de tempo. Quando a gente faz meio só para ter uma noção, vai dar umas imprecisõezinhas, mas assim, ó, aqui o mais importante é a estrutura, o raciocínio da estrutura. Se a gente quiser deixar todo ele certinho no ponto, é possível, dá trabalho. Mas para nosso objetivo tá bom. Aí tem um segundo dia que eu falei, olha, enxerguei mais uma outra coisa, que eu fiz no outro dia aí. Aqui eu só estou comparando mesmo. Aqui é o da Renata com o que eu fiz. E ainda tem mais uma outra análise aqui que eu mostrei na aula passada, que é o do Rafael, que é exatamente o mesmo desenho do que eu fiz, olha lá. É o desenho né, o Rafael que aparece lá numa análise lá, que já vi, que eu peguei inclusive da internet lá, é a mesma estrutura, que tem a ver com essa raiz. Isso aqui que é o segundo que eu tinha feito no outro dia. Eu olhei no outro dia e falei, olha que interessante esse octógono. Aí eu enxerguei um octógono que aparece aí de 8 lados aí. Então é uma outra estrutura diferente. Você vê que cada dia se a gente quiser ficar analisando, pode ser que apareça mais coisas, não tem fim. Tá? Todas elas estão certas? Estão certas. Dá para falar que está errado isso? Não dá. Nesse caso, está tudo por aí. Agora, se é exatamente isso que o Escher usou, não dá para saber também, mas está aí. Então, é uma coisa muito interessante, é muito incrível isso. E é uma baita estrutura. Olha que essa estrutura aqui lembra alguma coisa de vitral, de coisa de lapidação, de preciosidade e tal. É muito incrível essa outra estrutura, parecida também com as outras, mas funciona muito bem também. Então, a gente nunca sabe exatamente qual que é, não existe uma única estrutura perfeita, vamos dizer assim, né? Então, é um exercício bacana, tá? Para quem não fez ainda, se conseguir fazer, vale a pena, porque essa é a educação do olhar e também a gente vai percebendo coisas, né? Então, eu estou colocando esse tipo de coisa para já partir para a parte teórica das raízes sagradas aqui. Alguém quer perguntar alguma coisa ou não? Quer comentar mais alguma coisa? Porque a gente já perdeu bastante tempo nessa primeira parte, não era para ser tão longa, mas não tem problema. Eu vou correr um pouquinho na raiz de 3, porque tem bastante material ainda. Então eu vou ter que... na verdade, é bacana também. Eu acho muito legal comentar os trabalhos que vocês fizeram. A parte mais importante é vocês fazerem para poder entender. Então, eu acho muito importante fazer uma análise legal do que vocês fizeram. Tudo bem? Podemos conseguir, então, prosseguir, né?
Então, a gente já deu uma olhada nessa ideia da raiz de 2 que geram as coisas, dividindo. E agora a gente vai para a raiz de 3, que é essa ideia de formação, para na próxima aula falar sobre regeneração ou regeneração, né? Regeração seria. Essa ideia da raiz de 2 tem um nome que é conhecido dentro da geometria sagrada, que é esse traçado ad quadratum, em latim. Dá para perceber que tem a ver com o quadrado. E é perfeito. Se a gente pegar um quadrado e dividir pela metade, então o traçado ad quadratum nasce dessa ideia do quadrado mesmo. A formação raiz de 3 vai ter esse ad triangulum, porque vai ter a base, o triângulo equilátero. Então, isso era uma coisa que os geômetras, principalmente os maçons medievais nas catedrais, eles utilizavam como uma estrutura mesmo, uma coisa, uma malha mesmo, um traçado, para fazer o desenho de uma catedral, da planta, da fachada, da elevação e tudo mais, né? Então, olha, dentro da ideia de ad quadratum, né, você vai pegar um quadrado, vai pegar diagonais de 45 graus, pelo esquadro de 45 graus, e vai montar uma fachada de catedral como essa daqui, que está aqui estudada, ó, utilizando essa regra de 45 graus. Ad quadratum é anterior ao ad triangulum, isso falando em termos de Idade Média, lá na época lá das catedrais góticas, né? A primeira estrutura que eles utilizavam era quadratum, mas também eles já conheciam proporção áurea e tudo mais, então era uma coisa que era meio que conjugada também. O ad triangulum já é mais 1300, porque na verdade anterior a 1300, 1100, 1200, tá, a Idade Média lá, a estrutura o traçado que eles utilizavam mais era o ad quadratum. Esse ad triangulum aqui da Catedral de Milão, que está aqui na foto, né? Tem uma história bem interessante para quem gosta de coisas que é essa história da geometria e tal. Eu vou deixar aqui uma sugestão de leitura, que tem lá no Drive, inclusive. E, então, ó, se vocês notarem a maneira como é construída toda a Catedral Gótica aqui de Milão, tem a ver com esse triângulo que é feito com um esquadro de 30 graus ou 60 graus aí, né? Então, ele vai, a partir desse triângulo, aí ele vai desenhando todo o traçado mesmo da catedral. Então, ó, tem um livro bem bacaninha, que é pequenininho, inclusive está aqui na minha mão, aqui, ó lá, só para vocês verem aqui, né? É um livro que está lá no Drive, do Nigel Pennick, fugiu, volta, está aqui, que fala um pouco sobre essa história, tá nos capítulos 9 e 10 aqui, fala do simbolismo maçônico e tal, e depois aqui no 10 ele fala desse problemas, conflitos e divulgação dos mistérios aqui, porque é a própria história da Catedral de Milão, que é bem interessante, para quem gosta, tá lá no Drive, tá? É só pegar lá, tem um PDF dentro da parte de bibliografia, tá? É um livrinho gostoso de ler, e para quem gosta desse tipo de história, tal, de coisa. E aí, então, já é 1386, então já é uma coisa mais para frente lá na Idade Média, já chegando mais quase próximo mais do Renascimento. Essa catedral tem uma história interessante, porque toda a parte inicial dela, a parte da planta e tudo mais, foi feita com o ad quadratum. E aí chegou e já era um momento que já estavam começando a utilizar o ad triangulum, e aí o pessoal falou, pessoal, assim, isso tudo é secreto, né? Só os maçons lá, os construtores, é que sabem disso, né? Não é uma coisa pública, assim. E aí era o momento já desse ad de triângulo, né? E aí entrou em conflito. Essa catedral demorou muito, você vê que para construir chegou a terminar em 1813. Então, nesse livro tem toda uma história que é contada para ver os passo a passo disso aí. É um enigma matemático, porque a raiz de 2 é 1,4142, raiz de 3 já é 1,72 e tal, e as coisas não batem. Matematicamente vai dar problema tentar juntar uma coisa com a outra. É uma estrutura diferente da outra, geometricamente e matematicamente.
Mas aí tem uns caras que são geniais aí, que conseguem achar uns caminhos para poder solucionar isso, tanto geometricamente, matematicamente e tal, e dar isso. Aí é contado um pouco essa história no livro. E até a coisa ficou tão grave, assim, porque não saía do lugar, que eles tiveram que desenhar mesmo, mostrar, provar matematicamente lá, CPI do ad quadratum aí, que eles tiveram que fazer lá, para poder mostrar como é que vai dar certo, não vai e tal. E essa história é contada lá no livro. Lá. E aí eles conseguem resolver matematicamente isso. Então, aqui um pouquinho do texto que está no livro lá, né? Fala que olha, ele coloca encarniçada controvérsia, tal, porque é difícil de conjuminar ad quadratum com o ad triangulum. É bonita essa catedral, né? Bem por dentro também ela é bem assim esplendorosa, né? E essa figura aqui é o do tal de Horix. É o cara que que chamaram um monte de especialistas aí para poder falar um pouco sobre essa ideia de matemática e tal. Aí o cara teve que calcular tudo isso aqui, mostrar, provar que dava certo essa mistura entre quadrado e triângulo. Aqui, ó, ele tem um esquema meio quadratum triangulum, até conseguir fazer a catedral. E foi uma das primeiras vezes que começou, assim, de certa forma, dentro de um certo nível, divulgar um pouco essas informações que eram totalmente sigilosas, né? Então, essa história é contada no livro, tá? É bem bacana de se ver. Mas a nossa história é esse triângulo aí, que é nascida dessa estrutura da Vesica Piscis. A Vesica Piscis é uma estrutura geométrica que nasce de duas circunferências entrelaçadas, sendo que o centro de uma é a periferia da outra. Então, o centro em A forma uma circunferência e o centro em B forma outra, sendo que A e B participam da circunferência que ela cria, né? Quer dizer, ela faz parte, né, o centro é a periferia da outra circunferência, né? E aí, dentro desse lugar aqui, forma essa figura. Quando a gente fala Vesica Piscis, ela pode aparecer inteira, com os dois círculos, e pode aparecer essa parte azul aí, que é o meio. Se a gente chama o raio de 1, né, poderia ser a letra A, o R mesmo, né? Aí, esse comprimento é a raiz de 3 vezes o raio, né? Então, no caso de 1, é a própria raiz de 3. Então, o número 3 aparece aí. E olha que interessante, são duas circunferências, mas existem 3 lugares. Existe o lugar da circunferência que tem o centro em A, o lugar da circunferência que tem o centro em B, e tem a intersecção, que é a parte do meio, que está em 3 pedaços aí. Então, esse 3 aí é o número que vai gerar a partir da raiz de 3 aí, né? E aí dentro dele cabe exatamente um triângulo equilátero, porque todo esse triângulo vermelhinho aqui tem um tamanho de um raio. Se você olhar de um lado e do outro, você vai ver que sempre é um raio. É o raio 1. Tanto em cima como embaixo. Então, na verdade, são dois triângulos perfeitamente iguais, sendo que a altura do triângulo aqui é a raiz de 3 sobre 2. Até a gente aprende no seno e cosseno lá, que a hipotenusa desse triângulo equilátero aí é a raiz de 3 sobre 2 mesmo. É matemático isso aí. Agora tem uma coisa bacana que é isso aí, o esquadro de 30 e 60 graus, ele é perfeitamente o ângulo do triângulo equilátero, né? Essa circunferência também divide na Vesica Piscis em 1/3, 1/3 e 1/3. Então, olha o 3 de novo, né? Então, tudo meio que relacionado com o número 3 mesmo. E a raiz de 3 é que cabem os dois quadrados duplos aí bem no meio, que tem tanto a raiz de 2, que é um dos quadrados. Na Vesica Piscis tem a raiz de 3. E na diagonal do quadrado duplo tem a raiz de 5. Então, aí nasce tudo. Nasce toda a geometria sagrada. Faz parte... É como se a geometria sagrada nascesse da própria Vesica Piscis, né? Então, ela tem essa ideia de principialidade mesmo. É um princípio gerador aí, princípio dinâmico, potências geradoras aí. Agora vai ter um vídeo que explica rapidamente sobre isso, né? Esse vídeo aqui é um vídeo que tem no YouTube, eu só editei um trechinho pequeno, para quem quiser um pedaço um pouquinho maior, tá no drive do nosso
workshop, e se quiser o completo, ainda tem um endereço aqui que dá para pegar pelo YouTube aqui, tá? Eu vou ficar quietinho porque tem o som do próprio vídeo. A Bíblia nos conta que no início Deus criou o céu e a terra. A terra era informe e vazia. As trevas cobriam a superfície do abismo, e o Espírito de Deus se movia entre as águas. Realiza então o seu primeiro movimento, deslocando-se desde o centro da primeira esfera conhecida até chegar à sua margem, a membrana ou perímetro do espaço. Desde esse novo ponto central, se repetem os movimentos que já conhecemos, gerando-se assim outra esfera. Na interseção das duas esferas iguais, gera-se a forma mais importante das já existentes. É a chamada Vesica Piscis e simboliza o Verbo Divino. Os egípcios acreditavam que de seu interior surgiram os números, os 7 sons fundamentais, as letras e toda a sabedoria da criação. Tem a mesma forma do olho e da boca humanos. Em seu interior, cabem exatamente 2 triângulos equiláteros que, ao estarem contidos num retângulo, são a base da proporção áurea, a divina proporção. O Vesica Piscis é o espaço compartilhado, a interseção entre a esfera inicial e a nova, gerada da sua borda. A partir dessa nova esfera conhecida, repetem-se sucessivamente os movimentos em direção à borda exterior, para gerar outra esfera. Cada uma delas é uma nova dimensão, um novo som na escala musical, uma nova cor na escala cromática. Assim vão se construindo 4 esferas, 5 esferas, 6 esferas, e nesse momento se chega à 7ª e última esfera, com a qual se encerra o primeiro ciclo e se completa a semente da vida. Sete esferas, 7 dias da criação, 7 notas musicais, 7 cores espectrais. O coração tem 7 capas de músculos, 7 chakras, 7 sistemas de glândulas endócrinas. Esse padrão geométrico se repete infinitamente, é a base de tudo que existe, e seguindo, a natureza faz crescer as flores, constrói 1, 2, 4, 8 células primárias, o corpo humano ou as galáxias. Ao expandir-se como uma eterna espiral, vai gerando novas esferas, e na terceira volta completam-se as 19 esferas que formam a flor da vida. Este padrão geométrico toma a forma de uma flor e é ao mesmo tempo um processo eterno. Contém as harmonias musicais, as escalas de luz, os padrões de crescimento dos tecidos vivos. Cada esfera tem a mesma potência de desenvolvimento que a esfera original, dando assim à flor da vida lugar ao fruto da vida que gera sua própria flor. Só peguei um pedaço, tá? É um trabalho chamado, uma obra, né? O Olho de Horus, que foi feito no ano de 2000 aí. E tem um site aqui, depois que vocês quiserem pegar todo, são 10 vídeos, né? 10 capítulos. Aqui, uma observaçãozinha, ele fala que esse retângulo aqui, ele relaciona com a proporção áurea, mas esse retângulo não é um retângulo da proporção áurea, tá? Quando ele fala que vai estar relacionado com a proporção áurea, tudo bem, tá? Mas ele não, esse retângulo não é um retângulo de raiz de 3, porque ele tem o tamanho do lado do triângulo, que é 1, e o comprimento da Vesica Piscis, que é raiz de 3. Vesica Piscis ele chama de o Vesica Piscis, aí
é controversa também, mas eu sei que eu uso a Vesica Piscis, porque também tem vários autores que falam assim, mas na verdade, acho que os dois servem, né? E também a escrita da Vesica estava meio esquisita, porque tinha um SC, mas até aí também não é uma coisa tão complicada. No nosso Drive, tem o Flor da Vida Short, né, que é um pouquinho mais completo do que o que eu mostrei aqui, tá? Agora, se quiser assistir inteirão, que é um programa inteiro de 1 hora, praticamente 50 minutos, eu acho que é isso, do Olho de Horus aqui, que fala sobre a Flor da Vida, tá? Então, para quem gosta, tem um endereço aqui também, tá? Da onde consegue tirar. É um material aí para quem se interessar aí, tá? Pelo menos tem todos os endereços, mas dá para assistir. No nosso Drive tem um pedacinho que eu deixei lá. É um pouquinho maior do que o nosso aqui. E olha que interessante também, quando ele fala que a Vesica Piscis é o padrão de nascimento de tudo, aqui tem um esquema aqui bonito aqui, que é como vai se formando as várias formas geométricas puras, aí o triângulo, o quadrado, aí o pentágono que está aqui, que dá para fazer a partir dessa geometria aí, dá para construir. Aí depois vem o hexágono, aí vai para os mais que é possível de fazer com um compasso, porque o de 7 lados já é mais praticamente é impossível de fazer, ele é uma aproximação, né? Aí você vai montando, olha, a partir dessas vésicas aqui embaixo, você consegue encontrar os pontos do decágono e até do 12, que é o dodecágono aqui. Então é como se, a partir daquela vésica inicial, nasceram todas as formas, aí, como o próprio vídeo fala, né? Que nascem as cores, nascem os sons, nascem as formas geométricas. Então aqui é o nascedouro, a Vesica Piscis tem essa ideia de nascedouro. Esse pintor aqui é um renascentista que manjava muito de geometria sagrada e tem uma obra que é o próprio batismo de Cristo, que é um momento importante, e ele tem uma geometria aqui que é perfeita, assim, em termos simbólicos, né? Você tem o Cristo no centro, você tem a pomba do Espírito Santo, céu lá em cima, São João batizando, tem os anjos ali que estão assistindo, mas tudo isso está dentro de uma estrutura geométrica que a gente pode entender aqui, dá para ver a partir de cima redonda, porque esse contorno aqui é o contorno da própria arquitetura onde ele é inserida. Quem quiser depois dar uma olhada buscando Piero della Francesca, que é o batismo de Cristo aqui, vocês vão perceber que isso aqui é a própria... o contorno aqui é porque ele está inserido dentro da arquitetura ali, né? Mas, olha, a arquitetura, mas simbolicamente é a própria Vesica Piscis, com o Espírito Santo fazendo o centro da parte de cima, do superior aqui. O Cristo, ele fica exatamente no meio da Vesica Piscis, e sendo que o umbigo do Cristo é o centro da circunferência de baixo, né? Circunferência quando está no plano, porque você viu que no vídeo ele fala de esfera, né? Lógico que esfera é tridimensional, mas naquela ideia do vídeo, ele está falando de que é um espaço, né? Espaço é tridimensional, então ele trabalha com esferas, mas é possível de imaginar esse círculo aqui como se fossem esferas, bolas mesmo, que estão sendo tridimensionalizadas, né? Mas, logicamente, numa pintura tal, ele acaba chapando, e a gente trabalha com circunferências, que está simbolizando até uma esfera, né? E aí, olha, o Cristo fica exatamente no centro da Vesica Piscis, né? É impressionante isso. E essa ideia também de que essa Vesica Piscis aqui pode ser também simbolizada pelo quadrado na parte de baixo, uma vez que está fazendo a intersecção entre o céu e a terra. O céu como uma coisa perfeita e unitária, né? A unidade principal, o princípio, e a terra como uma coisa da materialidade, dos 4 elementos, né? Quadrado. Então é possível da gente pensar nisso. Essa análise aqui tem naquele livro que eu já falei, comentei, do Robert Lawler, que tem no Drive, e só que lá tem uma coisa bem mais sofisticada, porque ali tem uma análise bem mais complicada de proporção áurea e tal, que eu não vou fazer aqui. Dá para perceber que o Cristo e a Vesica Piscis é um símbolo mesmo. Quer dizer, o Cristo dentro da Vesica Piscis quer dizer que ele é o intermediador entre o céu e a terra, o intermediador dos mundos. Ele
participa de um mundo e do outro. Então, ele é divino, ele é do céu, mas ele está na Terra também. Ele é uma pessoa que viveu e morreu, mas ele também renasceu. O renascimento também tem a ver com a própria estrutura da Vesica Piscis. A Vesica Piscis é uma passagem de mundos. Então, na verdade, ele vai e volta também, né? No caso do Cristo, ele tem o renascimento. A Vesica Piscis também é um símbolo do renascimento. A gente vai ver muito, então, não é só o Cristo, tá? A gente vai ver nas igrejas da Maria, né? Por exemplo, Catedral de Chartres, por exemplo, que é da Virgem Maria. A Virgem Maria fica dentro da Vesica Piscis também, o Cristo junto com ela, muitas vezes, né? Para quem quiser também ainda continuar utilizando aquele esqueminha que a gente fez, como a Renata fez também, do PowerPoint e tal. Então, aqui tem um exercício 2 aqui, que a gente vai utilizar principalmente a circunferência. Então, a circunferência a gente utiliza para não distorcer e não ficar uma coisa oval, a gente usa o Shift. E aí a gente pode utilizar como ferramenta de análise, né? Então, a gente vai pegar e aí depois de utilizar a ferramenta da circunferência, a gente pode deixar ela transparente, sem o preenchimento, e o contorno a gente pode dar uma cor, uma espessura para ela, tá? Isso também está lá no tutorial. Essa imagem aqui, que na verdade está bem visível tudo, o que tem de Vesica Piscis e tudo mais, vocês vão poder fazer aquele mesmo exercício que eu passei de anjos e demônios, agora com relação a esse daqui. Eu chamei de exercício 2 JPEG, lá para quem quiser trabalhar. Eu vou mostrar aqui só algumas Vesicas Piscis que estão bem evidentes, mas tem triângulos equiláteros, se quiser colocar cruz aqui no meio, tá visível também. Mas, ó, né, coloquei 4 circunferências aqui, que foram utilizando o próprio PowerPoint aqui. Nessa parte de formas aqui, você tem a forma circular, que eu posso, se eu colocar de qualquer jeito, ele fica oval. Então não é legal. Não vai dar para analisar com uma forma oval assim. Então a gente pega no objeto que agora eu perdi aqui. Está aqui agora. Fugiu. E agora, quando eu for puxar, eu vou colocar o Shift aqui no teclado, ó. Aí não tem jeito, ó. Sempre vai ficar redondo, tanto para lá, para cá. Eu posso puxar para qualquer lado. Ele só vai ficar redondo enquanto eu ficar com o Shift. Se eu soltar o Shift, ele deforma. Se eu coloco o Shift, ele fica redondão. Aí ele está muito pintado, então eu tenho que achar um lugar aqui que tem... Cada programa vai estar num lugar diferente. Aqui é a canetinha, então eu posso pegar e colocar amarelo, por exemplo, na borda. Olha lá, ficou amarelinho na borda. Mas na parte de dentro, a latinha de tinta, eu vou tirar a tinta de dentro, vou ficar sem preenchimento. Vou colocar vermelho para ficar mais bonitão aqui. Um vermelhão. E aí eu posso pegar e levar para dentro aqui para poder analisar o tamanho das coisas aqui. Falando, olha, eu tenho aqui uma circunferência. Mas se eu não trabalhar com Shift para mudar o tamanho, ele deforma tudo. Então eu tenho que apertar o Shift para poder transformar ele menorzinho aqui. Não fiz certo. Volta para trás. Deixa eu ver se tem um undo aqui no... Deixa eu ver o Ctrl Z do... Esse daqui é o Command. Isso. Aqui tem essas coisas de... Mas então, cuidado na hora de soltar. O Shift tem que estar puxado. Aí eu coloco ele bem aqui. Ainda está faltando, eu posso dar um zoom maiorzão aqui para poder enxergar o lugar certinho. E posso Shift e colocar no tamanho certo, corrigir o lugar para ir colocar. E assim a gente pode fazer uma análise bacana disso aí. Tá? Quem quiser se aventurar, é o mesmo trabalho do Anjos e Demônios, tá? Tá lá no drive do tutorial ali, né? Que tem o PowerPoint e tudo mais. O número 3 aqui pode ser um triângulo equilátero, pode ser 3 pontos. Ele fala de equilíbrio. O movimento também, no Gimel, que é o hebraico, o número 3, ele fala que é um movimento. E o Pitágoras fala da relação ideal, né, desse triângulo equilátero, aí, tríade,
ternário, trinário, né? Tudo isso tem a ver com o número 3. Esse triângulo, esses 3 planetas, elementos da astrologia fundamentais, Sol, Terra e Lua, também formam um triângulo, uma trina fundamental. Na astrologia, o trígono é uma coisa muito favorável, é muito bacana, porque ele tem essa coisa de ser favorável, aqui, como usando a palavra que está escrito aqui nesse texto, e ele é diferente da oposição. A oposição é uma coisa que é polo, né? É o negativo e positivo. Agora, o triângulo ele já tem uma ideia de uma coisa mais ideal, né? De certa forma. E aí a Vesica Piscis pode estar inteira ou pedaços dela, que está falando sobre aqueles conceitos que eu falei, né? Ele é intermediação, intersecção, conexão, ligação, elo, é a passagem também em um portal, né? Também é o lugar da morte, do nascimento e do renascimento e da formação, que é todo ligado com a raiz de 3 aí. Tem a forma de bexiga, tem a forma de um peixe, tem a forma de um olho, boca, órgãos genitais, amêndoa, mandorla, em italiano, semente, que tem a ver com imortalidade. Semente é nascer, morrer, né? Então, tudo ligado. E tem um monte de símbolos que são derivados da própria Vesica Piscis, aí, né? A passagem da lua, o peixe, a própria cruz, que é essa ideia de verticalidade, passagem dos mundos aí. O grau também dá para ser simbolizado dentro dessa estrutura aí. Então, esse lugar entre o céu e a terra, ele vai ter várias qualidades aí, né? Como forma é o triângulo, que tem a ver com o esquadro de 30, como a gente já viu. Ele pode estar apontado para cima, quando a gente está indo em direção ao céu, mas ele também desce. Muitas vezes acontecem as duas coisas ao mesmo tempo. Quer dizer, quando a gente está buscando o céu também, divinamente, ele está vindo nossa direção também, né? Então, na verdade, é meio que automaticamente, quando a gente busca o céu também está querendo vir para a gente. O coração também é essa ideia de ligação desses mundos, de cima e de baixo, né? Então, ele faz essa conexão. Ele é uma forma derivada do triângulo, né? E aqui, muitas vezes, o coração é simbolizado com esses outros símbolos aqui, que são hexágonos, tem a ver com o número 6, aqui, hexágonos e tal, e triângulos colocados, é o próprio hexagrama do hebraico aqui, né? Que é essa ideia de que o coração também faz essa ligação de cima para baixo, de baixo para cima. É o centro, na verdade, de conexão. Então, a gente vai ver a Tífere na árvore da vida, que é essa estrutura, provavelmente vocês devem ter ouvido falar dela, mas é uma estrutura hebraica, né, que fala de estágios, né, que inclusive pode utilizar ela como um arquétipo aí de evolução do homem, mas também pode ser uma estrutura, né, de centralidade. Aqui o número 6, que é o duplo do 3, é o Tífere, que é muito associado ao coração, né? Então é a beleza também. O 6 tem essa ideia de ligação com o número 3, 1, 2, 3, que pode ser tanto multiplicando como somando também. Então, a ligação do 3 e o 6 é muito, muito interessante. Ligação, intermediação, é o mundo do espírito no corpo, né, intermediado pela alma. O número 3 como intermediadora dos mundos aí, né, Pitágoras é a ideia de relação ideal. O 4 seria a reciprocidade e a unidade lá em cima, né? Tudo isso para Pitágoras era a lei da unidade, lei da relação ideal, lei da reciprocidade. A unidade como princípio, embaixo a manifestação, eu falei da materialidade, dos elementos, né? E do limite, da limitação aí. Enfim, no meio aqui, equilíbrio, estabilidade, movimento, que eu já falei do Gimel no hebraico. A própria Santíssima Trindade é essa ponte entre o céu e a terra. A gente já viu o Jesus fazendo essa ponte, mas a própria Santíssima Trindade é essa ligação aí, né? A bandeira da paz também é trina, também é 3 pontos aí, que é o equilíbrio, a ideia de acordo entre unidade e multiplicidade e tal. Tem a ver com coração, cardio, né? Concordar, acordo, tudo tem a ver com a palavra cardio, né? Que é o nosso centro do coração, tá? Acordo tem a ver com o coração, tem que estar de acordo, né? Quer dizer, ele tem que estar acordado, tem que estar ligado, né? E é esse lugar que faz a ponte entre alguma coisa que está acima
com o nosso mundo aí, né? Espírito, a alma, que é a paz é o centro, né? Conseguir encontrar o centro que está dentro da gente, é esse lugar aí que faz essa ligação. Interessante que o coração tem, dentro dele tem essa dualidade, porque na verdade ele sempre tem aquela coisa do sangue venoso e sangue, né, aquela coisa tem dois movimentos lá dentro, né, sempre, de sístole, de diástole, tal, que é a dualidade, mas ao mesmo tempo tem um triângulo também, né, 1, 2, 3, 4. É bem bacana essa ideia. E intersecção dos mundos aí sempre. A boca também faz uma ligação de fora. Eu coloquei de dentro para fora? De dentro para fora. Eu que estou falando, eu estou saindo do meu dentro e chegando para vocês que estão fora de mim, né? O olho é o contrário, eu estou enxergando as coisas que estão de fora, entrando para dentro de mim também. Então, é essa intersecção aí, essa conexão. A semente é nascimento e morte. Mandorla é o nome que os italianos falam da Vesica Piscis. Eles chamam essa figura de mandorla, que é, na verdade, uma semente, né? O barco, que faz a ligação entre um lugar e o outro, né? O foguete também é uma nave que faz a conexão entre espaços, até o próprio OVNI, né? Que sempre coloco de exemplo. E o fogo também é essa ideia de triângulo que faz essa ligação com o céu, inclusive, né? Radiação, luz, calor. Sempre vai ter 3 entidades celestiais que faz a ponte entre o céu e a terra em várias tradições. Aqui peguei o da Índia, né? Tem vários como se fossem santíssimas trindades indianas, né? O 3 sempre fala de começo, meio e fim. É uma ideia de ciclo, que vai estar em Hegel, né? Tese, antítese, síntese. Na saga do herói, pega o Campbell, por exemplo, vai falar da partida do herói, a iniciação do herói e o retorno. Tem que ter essas 3 etapas. Peirce também trabalha sempre com 3 momentos aqui, primordialidade, secundidade, terceiridade. E a alquimia também trabalha com a obra em negro, a obra em branco, depois em vermelho. O branco, logicamente, ficou com uma cor cinza, porque não deu para fazer branco em cima do branco. E aí vem uma musiquinha para falar sobre essa trindade aí que eu coloquei aqui. Achei uma música do Caetano Veloso, que é bonita, né, para fazer uma ilustração dessa coisa do 3, né? A ideia de 3 partes da música, sol, tarde, lua, que é perfeito também. E vocês devem conhecer, né? Todo dia o sol levanta e a gente canta o sol de todo dia. Fim da tarde a terra cora e a gente chora porque fim da tarde. Quando a noite a lua mansa e a gente dança venerando a noite. Todo dia o sol levanta e a gente canta o sol de todo dia. Um exemplo de essa ideia de 3, e ainda ele faz o 3 em 3 frases ainda, né? Então dá 9, que também é um múltiplo de 3, e tem essa ideia de sol, da tarde e noite aqui, que é bem bacana. Tem muitas músicas que são... É uma história também. História tem começo, meio e fim, né? Mas aqui é o simbolismo também que é importante. O sol, a tarde e a lua como exemplo aqui de trindade, aí, vamos dizer assim, né? Então, acho que é uma música bem interessante. Ele é bem, inclusive, ritualística, assim, né? É bonito, né? Canto de um povo do lugar. Provavelmente vocês já devem conhecer, né? Provavelmente. 6 também é parente do 3, mas ele é um duplo também. Então, na verdade,
ele tem alguma coisa de raiz de 2 nele por ser duplo, tá? Tanto o 12 quanto o 6, porque eles são pares, né? O 9 é muito parente do 3 mesmo, é o 3 ao quadrado. Agora, o 6, ele já tem um pouquinho do 2 também, porque tem essa oposição. Você vê que tem dois lados aqui que ele forma, né, um par aí. E o 12 é o meio-dia, então é o lugar mais alto e tal. E ele também o 12 já é quase que um círculo também. Então tem essa ideia de quase que ele é um número solar sempre, né? Então o 12 também, mas são todos múltiplos do 3, e no caso o 6, 12 ainda tem múltiplo do 2 também, mas são parentes do 3 e do 2, né? E o dodecágono para fazer é só utilizar esquadros de 30 e 60 graus, tanto quanto o hexágono também, que é feito com esquadro de 30, né? Aí, fazendo as vésicas pistas, vocês vão conseguir fazer estruturas geométricas que a gente pode utilizar no nosso trabalho de hoje, aí, que vai estar cheio dentro dessa ideia de vésicas. Aí pode ser tanto vésica pistas, como pode ser triângulos também. Então, se eu usar esquadros de 30 graus, sempre esses eixos aqui vão ser de 60 e 30 graus aqui, né? Vai acabar... são todos parentes, triângulos, hexágonos, né? E a gente viu lá no vídeo da semente da vida, basicamente a própria estrutura da vésica que vai se multiplicando e formando essa estrutura que vira a semente da vida e depois vira a tal da flor da vida, que é essa estrutura. Dentro dessa estrutura da flor da vida, a gente consegue enxergar um hexágono grandão, ó, né? Que é toda ela triangulada e tal. Então, na verdade, sempre são todos parentes aqui, vésicas piscis e triângulos equiláteros. Sempre utilizando o esquadro e o compasso, a gente consegue essas estruturas. Logicamente que a gente vai ter essas estruturas aproveitadas aí. Chanel, por exemplo, utiliza uma vésica piscis, Mastercard, por exemplo. O da Chanel é uma vésica piscis perfeita de 3x2, quer dizer, o centro de uma circunferência é a periferia da outra. Mastercard já é um pouquinho mais sofisticada de certa forma, ela usa a proporção áurea, não é qualquer coisa não, né? Quer dizer, esses caras também que fazem logos conhecem geometria também, né? Triângulo também a gente vai encontrar várias marcas, logos, tal. Mitsubishi, o próprio nome fala 3 losangos, quer dizer, em japonês é um triângulo equilátero que tem 3 losangos dentro dele. Renault também tem. Agora está partindo para esse novo logo da direita. E agora um exemplo de obra de arte para a gente depois passar para a parte prática, né? O Barsotti é um cara que é do moderno, um pintor moderno brasileiro, que que utiliza geometria. Ele é um pintor, gravador que utiliza geometria, mas não exatamente assim, sagrada, né? Quer dizer, ele não é um termo que ele utiliza, mas logicamente toda a obra dele é muito dentro da geometria, né? Eu peguei essa daqui que tá bem visível o losango com 2 triângulos equiláteros, né? E dentro dele tem outro losango deitado aí, mas lógico que ele vai fazer uma gradação aí, então ele não fica exatamente dentro dessa forma perfeitamente coisa, mas a ideia é um pouco essa ideia de 2 losangos lá. Ele não trabalha com geometria sagrada, ele não utiliza esse termo, né? Ele é geométrico, né? Ele é um concretista, né? Que era um período que o pessoal explorava muito essa ideia abstrata da geometria dentro das obras de arte. 80, na verdade começa desde a década de 50 para 80, tal. Ele tem um grupo de pintores, artistas brasileiros geométricos, lógico, no mundo inteiro, na verdade. Se pegar lá desde escola de Ulm, né, do pessoal lá da Bauhaus, todo mundo lá tem muita ligação com essa ideia de geometria dentro da obra. Aqui já é outro artista, e essa obra chama Vésica Pista, mas você vê que ele é bem geométrico e até, assim, de certa forma, bem simples, né? Não tem muito elemento até, né? O do Barsotti, ele tem aquela coisa de transição das cores e tal. Essa composição também do Norman. Eu nem analiso aqui, se vocês até quiserem colocar depois com o PowerPoint, é possível de colocar mas dá para enxergar muito claramente, né? Porque é muito geométrico. Isso aqui foi eu que fiz em 2002,
É dois quadrados, na verdade, separados, e aí eu vou compondo também, né? É uma Vesica Piscis, na verdade nasce desse peixe aqui que está aqui, como aqui colocado, mas aí eu vou girando ele, e aí dá para fazer várias composições diferentes aí, né? Até ele ficava aqui atrás em algumas vezes. Esse aqui é uma outra obra de um outro artista, da Belinda, mas também muito visível, né? A Vesica Piscis está bem visível. Dentro dela tem uma parte figurativa. Então faz a intersecção dos mundos e colocou o sol, uma coisa brilhante, bem no centro aí. Capas de alguns trabalhos aqui é um disco de música, né? Que também tá o olho dentro da Vesica, também é um simbolismo que a gente já mostrou. Esse também jamais assim com esse grafismo, né? Lembra um pouquinho até o grafismo da Renata lá, aquela coisa branca e preta e tal, né? Também, mas também tá visível bem a Vesica Piscis aí dentro do... Tem várias Vesicas Piscis, se a gente for buscar, né? Então, para a estrutura de raiz de 3, eu vou deixar um pouquinho mais à vontade. Assim, tem essa daqui que é básica, que é fácil de utilizar. Depois você vai fazendo a evolução para a semente da vida, tal, você vai multiplicando isso, né? Aí você pode combinar com coisas que são deitadas ou incluir dentro dela, tal. Você tem várias estruturas possíveis de trabalhar. Esquadro também pode trabalhar com ele de pé ou deitado, assim, ou 60 graus ou 30 graus, né? E montar malhas também é possível de se pensar em estruturas possíveis aí de fazer uma composição geométrica, né? Essa daqui tem um artista que fez, Geraldo de Barros, né? Que fez uma obra que está lá no metrô, que é baseado nessa forma aqui, mas é possível de utilizá-lo como uma malha também. Então, nosso trabalho aqui vai ser juntar tudo isso, né? Temos 29, tá bom, tempo até que eu corri um pouco, mas até não precisaria ter corrido, mas tá um tempo legal para vocês pensarem no trabalho de vocês, mas eu vou mostrar 2 exemplos que eu fiz, só para ter como referência, e vocês vão pensar em como utilizar isso dentro de uma composição de vocês, né, que é agora voltada para essa ideia de raiz de 3. Então, como é raiz de 3, o ideal é sempre que a gente pense numa coisa que tenha a ver com o número 3, inclusive, né? Então, se vocês já começarem a pegar os seus materiais aí, vão começar a pensar numa composição aí que tem a ver com raiz de 3. E aí, para isso, o ideal é utilizar tanto o esquadro de 30 e 60 graus, que é esse esquadro que está aqui, não aquele de 45 graus, e o compasso sempre, se for o caso, pode até ser, se quiser fazer só com compasso pode, só com esquadro também dá, porque vai estar dentro da ideia de raiz de 3, né? Pode ser abstrato ou figurativo, como vocês vêm trabalhando. Aí, como tema, sempre é legal que tenha essa ideia de 3, né? Entre o céu e a terra, você tem um lugar intermediário, né? Quer dizer, o primeiro exercício, a raiz de 2, era essa ideia de duplo, era uma polaridade, positivo, negativo. Agora a gente já tem um intermediário aí. Então, se falar céu e a terra, tem um entre aí, que é o entre o céu e a terra, que é a ligação entre um mundo aí, 1, 2, 3. Um portal faz ligação de mundos, né? Então, alguma coisa que pense nessa ideia de que você vai conectar alguma coisa, na verdade, é quase como se fossem polos, mas que tem um meio, um intermediário para fazer a passagem. A passagem é isso, né? Da mesma forma, se vocês fizerem um trabalho, depois me mandem para eu poder ter e comentar na próxima aula, né? Nesse caso aqui, acho que pode ser o A3 ou A4 aí como retângulo mesmo, mas se quiser usar o quadrado também nada impede, né? Aí é a ideia de concepção de vocês. Começa, para quem não está acostumado, começa simples, né? O primeiro exemplo que eu fiz, eu usei uma Vesica Piscis para poder servir como base, e o outro já é um pouquinho mais sofisticado. Eu fiz 2 exemplos aí só, tá? Então, ó, é entender a estrutura, essa geometria, e ver o que dá para a gente juntar com um tema que tem essa ideia de passagem, que tem uma ideia de conexão e tal. Eu fiz um primeiro exemplo a partir da Vesica. Então, eu pego um papel, divido pela metade, um A4 mesmo, no meu caso, dobrei, abri. E depois eu dividi num terço, na verdade. Eu vou precisar da metade, eu vou precisar de um terço.
Um terço eu fiz na dobradura mesmo. Eu olhei aqui, fui ajustando até conseguir dividir em 3 partes aqui para poder ficar com... Porque a minha Vesica Piscis aqui vai ficar bem dentro desse papel. Se o papel fosse no formato exato de 2 módulos por 3, a Vesica Piscis fica inteirinha aí. Mas no caso do A4, ele sobra de um lado aqui, né? Eu dobro aqui, aí a Vesica Piscis, ela vai caber aqui nessa parte do meio aqui na horizontal, mas vai sobrar um pouquinho nas pontas aqui. Então, a hora que eu faço a circunferência a partir desses centros de um terço, ó, lá em cima sobra um pouquinho, tá vendo? Porque, na verdade, 21 centímetros não é o dobro de um terço, que é menos de 10 centímetros, né? Porque tem 297. Então, mas aí a Vesica fica perfeita dentro da folha aí, né? Coloquei a Vesica Piscis dentro da folha. E aí eu fiz uma divisão aqui mais ou menos de um terço aqui do tamanho aqui e fiz uma faixa aqui. Isso aí é uma questão mais de composição aí, mas sempre utilizando 3 aqui. Aí o esquadro eu utilizei para fazer o elemento do meio, que eu estava querendo fazer um trabalho que tivesse a ver com o nosso tempo de hoje, nosso momento atual. Então, na verdade, essa forma que eu fiz aí é a máscara contra a Covid aí que eu coloquei aí. E aí, do lado direito, eu estava fazendo um outro rosto, que também utilizei aí o esquadro de 30 para fazer a geometria dela, né? Aí estava usando mais a intuição, a raiz de 3 aí está nessas Vésicas Piscis aí que eu coloquei, mas as divisões aí foi mais aqui, dividindo pela metade e tal, e colocando, né? Então, eu tenho aqui o lugar do meio, é a passagem aí que eu me imaginei. Nós estamos vivendo um momento que é um momento de passagem aí, por isso que eu coloquei aqui como vai passar, né? Aí depois eu pensei assim, vai passar, falando em Covid, será que vai passar a Covid, né? Quer dizer, eu vou acabar passando o vírus da Covid, então ficou meio dúbio o tema, né? Mas a ideia era de que vai passar esse período negro, então eu comecei pelo lado esquerdo bem negro, até chegar no lado direito aqui, esse meio miolo aqui ficou a nossa máscara aqui, que é o momento que nós estamos que passar para o outro momento lá. Então eu chamei isso aqui de vai passar. Um exercíciozinho utilizando o Vesica Piscis com esse tema de que nós temos 3 momentos aí, nós estamos no meio do caminho e espero que tudo passe aí, né? O segundo exemplo, aí eu utilizei mais a malha de 30 graus aqui para fazer, mas ainda assim usei a Vesica Piscis como olho, né? Então também utilizei um terço do tamanho, porque na verdade eu quero 3 momentos também, dividi a folha, tá? Dividi. Aí fiz uma estrutura utilizando esquadros, né? Que divide aqui em 3 pedaços aqui, sempre aqui, tudo que está aqui colocado é usando o esquadro de 30 graus, lógico tem o vertical e o horizontal, mas aí depois eu coloquei as vésicas aqui no meio, na verdade é um olho fechado que vai se abrindo aí, né? Aí eu usei a colagem, que tem uma coisa que fica mais interessante como coisa mais geométrica, assim, então eu colei papéis pretos, marrons em cima do branco, né? E aí fui pegando coisas do jornal, coloridos aqui, para fazer o olho do... Então, foi uma composição que é uma coisa meio geométrica, mas ao mesmo tempo tem uma figuração do olho aí, né? Aí o olho do meio sempre é meio fechadinho, olha lá. Que é a passagem do fechado para o aberto aí, né? Esse não deu o nome, eu tinha falado o olhar 33, mas por causa do número 3 vezes aí, mas aí depois eu vi que o olhar 33 diz que é um código de coisa de... como é que era? Era de traficante, né? Então eu falei, ixi, mas aí não vai dar muito certo. Abandonei o nome 33 aí, porque tem um olhar 43, né? E aí eu peguei e falei, o meu olhar aqui tem um número 3 aí, mas... Basicamente, um exemplo rápido assim para vocês poderem ter algumas bases aí, mas lógico que fica por conta de vocês. O que é possível de utilizar uma estrutura dessa, que pode ser reta, utilizando esquadro de 30, ou curvilínea, utilizando Vésicas Piscis, que vire uma coisa que fale dessa ideia de passagem, de intermediação aí, né? Então, você tem Vésicas Piscis, você tem estruturas triangulares,
E aí, mais sofisticado, se você começar a combinar uma coisa com a outra, tal, aí é uma questão de vocês trabalharem. Para a semana que vem, o ideal é ter a régua, né? Reguinha áurea. Ninguém fez uma avaliação que eu passei para vocês. Já tem uma segunda lá. A avaliação é mais para eu poder ter uma ideia do que vocês estão achando e o que vocês podem me dar de feedback, de informação. E tem uma hora que também eu pergunto coisas do conteúdo da aula, sobre raiz de 3, no caso da outra aula foi raiz de 2. Ficou sem nenhuma resposta. Se vocês puderem responder, essa daqui já é uma outra, já é o segundo, tá? Então, basicamente é isso. Alguma pergunta até aqui, que agora é meio que vocês começarem a pensar o que é possível de fazer. Se vocês tiverem dúvidas no decorrer, vocês me passem. O que vocês falam? Podem abrir o microfone, podem perguntar. Dúvidas? Ninguém fala nada. Então, vou deixar vocês trabalhando aí. Estamos desenhando já. Ótimo. No chat eu vou colocar o link da avaliação lá, se vocês puderem. Professora Edson, quero agradecer, ficou muito claro, muito interessante. Ficou muito clara a explicação. Muito bom, obrigada. Eu fico meio na dúvida, porque quando não fala nada, você fala, será que ninguém entendeu, não entenderam nada, tá? Porque, na verdade, quando pergunta, eu até acho legal, porque também é uma forma de perceber como é que tá. Mas se deu para entender, tá ótimo. Para mim também tá muito bom. Ainda bem que você deu feedback também. Estou tentando colocar no bate-papo. Tem que dar um enter aqui. Foi, né? Esse daqui é o da avaliação, tá? E vou deixar aquela... que na verdade hoje, assim, eu deixei um pouquinho mais... Né? O simples seriam esses dois aqui, tá? Eu vou deixar até colocado aqui na tela aqui. Que é a própria Vesica Piscis, mas da Vesica Piscis é possível de partir para semente da vida, coisa do tipo, e também essas estruturas utilizando o esquadro, tá?
Uma perguntinha para a sala aí. Todo mundo tem um e-mail de Gmail ou não? O Rômulo estava pedindo, porque disse que para disponibilizar o vídeo das aulas lá que a gente falou que ia disponibilizar, o ideal era que fosse Gmail, por causa do YouTube. Então, se vocês tiverem um e-mail, né, uma parte eu sei que eu vi que tinha de UOL, Hotmail e tal, se tiverem Gmail, o ideal era passar para a gente aqui, aí o próprio Rômulo ele pode pegar, né? Se colocar no chat, acho que ele consegue copiar. Eu mesmo, se vocês colocarem, eu copio aqui também e passo para ele. Eu pego aqui, se for o caso, professor. Pode falar? Eu pego aqui no chat, se for o caso. Isso mesmo. Aí você vai, a gente tinha falado de deixar disponível por uma semana, né, o vídeo, e aí vai trocando, não é isso? Isso. Tá bom? Isso. Então, você fique atento, que vai estar disponibilizando um vídeo por semana. Exatamente. Os Hotmail funciona? Não funciona? Não. Só Gmail mesmo. Né? Então tá. Aí já tá aparecendo lá o da Kátia. Uhum.
Renata, só uma perguntinha. Aquele material que você mandou da foto ali que tem os triângulos azuis e laranjas ali, ele é um quadrado ou é uma folha A4? Não, Como é tudo, o único quadrado é o que está lápis, o resto tudo é A4, ele ficou deformado. Tá, Depois não, eu fotografo melhor e mando para você. tá bom. Vou dar uma corrigidinha aqui só para enxergar melhor. Tá. Mas é que poderia ser quadrado também, porque parece que está meio... Não, ficou, na hora que eu fotografei, ficou meio deformado. Eu vou ver se eu fotografo melhor. Uhum. Eu mandei, ele ficou de ponta cabeça, para poder acertar um pouco. Uhum. E, na verdade, ele não chegou a ficar colado ainda, só tinha montado sem Uhum. colar. Bacana. Você chegou a dar nome nessa imagem? Não, nessa não. Uhum. Porque, na verdade, foi um estudo para ver se eu conseguia chegar próximo que era a raiz de 2. Uhum. Mas você sabe, por exemplo, que a azul e laranja são opostos. Complementares, sim, isso sim, isso sim. É perfeito. Já A tem. ideia do laranja e do azul foi isso, pelo menos eu tenho os opostos complementares. Perfeito. É.
E só falando um pouco sobre o Renata, sobre o material que você mandou também, tem muito a ver com o número, com o tema de hoje, né? Porque você tem barco, né? Que tá fazendo lá. Sim. Então, ele pode também funcionar para o dia de. Lógico que você usou a estrutura de raiz de 2, mas o tema é bastante, também tem a ver com o nosso tema de hoje, né? Uhum. Que o barco faz essa ligação. É. E é meio triangular também. Se tiver pergunta, pode fazer, viu? Daqui a pouco a gente vai terminar. E se quiser mostrar alguma coisa ou falar sobre o que está pensando, também pode ser também. Sim. Não, uma dúvida, enfim, não sei se é uma estética, assim. Tipo, eu fiz Uhum. a malha, e aí tô pensando assim, se eu deixar a malha aparente, sabe? Atrás, eu Uhum. fiz a flor da vida no papel. Uhum. Ou se aí seria, tipo, melhor deixar esse fundo sem essa malha e só os desenhos preenchidos, sabe? Uhum. Tanto faz deixar a malha aparente ou não? Na verdade, é uma decisão sua, né? Mas, assim, daí vai depender um pouco, porque você viu que dos exemplos que eu mostrei, tem alguns que são muito claramente vesca-pieces, né? Então, Uhum. é uma intenção, na verdade, aí, né? Mas, Ah, dentro sim. do nosso estudo aqui, experimente e veja o que você acha, mas assim, depende da tua intenção também, porque a maioria daqueles trabalhos eram muito, até o tema já era a própria Vesica Piscis, então eles deixaram Uhum. totalmente visíveis, né? Explícito. Então, Sim. aí É que fica tão experimente bonito. fazer. Aí eu até gosto de coisas que você, quando você conseguir também ir deixando a estrutura mais por trás, eu acho mais interessante como uma coisa que é um elemento assim mais sutil, né? Porque senão ele Uhum. fica meio que
meio já é evidente demais, assim, muito, né? Sim, Mas então, não é um problema isso. É uma sim. questão de eu até acho assim, quem quer mostrar mesmo a Vesica Piscis, eles colocam até moldurinha, assim, faz uma coisa, né? Que, de certa forma, aquele que eu fiz, que era o da máscara lá, eu fiz uma faixa mesmo, então eu acabei mostrando que era uma Vesica Piscis, Uhum, não dissimulei, né? sim, Então é uma questão meio de intenção do do que você quer trabalho. passar. Agora é uma Sim. questão no seu caso, se você está falando de flor da vida, né? A flor da vida já é um símbolo por si só forte também. Agora, dentro da ideia de passagem, como é que você. Né, eu gostaria que pensasse um pouco nessa ideia de. Porque também assim, ele não é simplesmente um símbolo que você preencha com alguma coisa. Né? Por isso mesmo que eu pergunto, por que tonalidade da cor? Então, se tem uma oposição, no caso da Renata lá, que usou o azul e o laranja naquela composição que tinha a ver com dualidade ou oposição, tem tudo a ver. Aí já nem precisa mais falar muita coisa, ele já está dentro do que eu tinha proposto, para não ficar simplesmente um Eu exercício tô de pensando, quase que aqueles do tipo preencha o quadrado, né? Quer dizer, quase que automaticamente, né? Então você tem algum não, eu tô fazendo no tema, sim. Eu tô criando em ótimo, cima aí é da legal. cor da vida no tema. Aí dentro do tema, qual que é melhor? Deixar bem evidente ó, o contorno ou não? Se dissimular fica legal, né? Então tem essa coisa, porque também quando a gente fala de uma passagem de uma coisa para outra, de repente ele pode estar meio ligado uma coisa com a outra. Se você deixa ele muito evidente, muito marcado, aí você acaba meio que separando os três níveis de planos que acontecem, né? Então É, é pensar um pouco nisso também, porque é bacana quando se conseguir fazer uma coisa que vai passando de um para o outro, tal. Eu acho um exercício um pouco mais sofisticado do que simplesmente, né, fazer uma coisa mais estanque, né? Mas uhum. daí é uma questão de você decidir, tá? Ah, legal. Obrigada. Legal. Mais alguém? Porque daqui a pouco a gente vai fechar pelo horário mesmo, né? Apesar de que eu nunca sei direito, apesar que 9h05 a gente vai até umas. Começa às 7h15. O horário é 9h15 ou é 9 horas, hein? Porque às vezes aparece lá como 9 horas. A gente, nas palestras convencionais, é das 7h15 às 9h. E nos workshops é até as 9h15, né? A gente Acho legal. considerou 2 horas, né? Então a Acho gente tem legal. mais 5 minutos, 10 minutos. Mas também, se a gente terminar um pouquinho antes, não tem nenhum problema. Eu acho que é Não. o timing É, mas assim, para mim depende mais de agora do que vocês queiram perguntar ou de coisa, porque na verdade agora daqui para frente é meio que estar encaminhados para terminar o trabalho, né? Então esse tempo que a gente dá para começar o exercício é mais para surgirem dúvidas, né? Porque se surgindo dúvidas, me pergunte. Mas também, como eu fiz também lá, quem quiser pegar o meu WhatsApp e também perguntar, não exatamente agora, mas quando estiverem fazendo, é só anotar aqui. Não sei se todo mundo tem o meu WhatsApp. Deixa eu colocar o WhatsApp aqui na tela aqui. Porque aí, aqui, ó, tá, o meu número tá aí. Também pode mandar o trabalho via WhatsApp, porque também eu posso dar uma olhadinha, porque às vezes uma coisinha rápida que eu falo já ajude a Com encaminhar o certeza, trabalho. Então com bacana, certeza. é bacana também que eu acho não tem problema nenhum de mostrar a imagem, falar, olha, o que acha disso aí eu dou uma opinião, tá? Tá bom. Podemos encerrar? Vamos ver se os alunos. O que Depende de dizem se os alguém quiser, alunos? se quiserem A perguntar alguma Ingra coisa, saiu. é a últimos instantes aí para vocês perguntarem coisas, se não, mas Esse anotem aí está no um pouco WhatsApp. mais fácil. Diga? Esse está um pouco mais fácil. Não sei se eu esquentei tanto a cabeça no outro, que acho que eu consegui entrar um pouquinho na história. Legal, mas importante entender pelo menos o objetivo do trabalho e aí cada um vai buscando o caminho. Então tá bom, eu acho legal. Mas o que eu quero fazer nesse momento, assim, porque existem
a geometria está lá, tá? A geometria tem um fundamento, tem um simbolismo, tem tudo isso aí. Agora, o que eu estou querendo fazer é um link, né, de vocês poderem juntar a própria geometria sagrada com alguma coisa que vocês consigam mostrar e interpretá-la a partir do trabalho de vocês, né? Então, é legal que tem essa ligação, por isso que eu tento fazer uma coisa que tenha a ver com o próprio tema, né? Então, se a raiz de 2 era essa ideia de dualidade e oposições, né? Agora nós estamos falando de uma coisa que é mais para passagem, conexão, intermediação, e é nesse sentido que aí aparece o número 3, 1, 2 e 3, né? Tá bom? Então, aguardamos aí os trabalhos e semana que vem a gente continua, tá bom? Boa noite. Boa noite. Obrigado. Muito Valeu. obrigada. Obrigada, Edson. Obrigada, Edson. Tchau, obrigado. Obrigada, Dulce. Obrigada, Dulce. Tchau. Boa noite. Obrigada, boa noite.